Olá pessoal, hérnias de disco podem voltar depois de cirurgias para a hérnia de disco? Essa é uma pergunta muito importante e a resposta é sim. Elas podem voltar e isso não é raro que aconteça. Os estudos mostram que a recorrência, ou seja, o fato da hérnia voltar após uma cirurgia, varia aí de 5%, eventualmente até 25% dos casos, a depender do tipo de paciente, de fatores de risco que eu vou comentar mais para frente e eventualmente também do tipo de cirurgia, a quantidade de hérnia removida. Vamos começar lembrando o que é hérnia de disco e também falando sobre os dois principais tipos de cirurgia para esse problema. Aqui uma animação mostrando a nossa medula e os nervos que vão descer aqui, formar o nervo ciático, que vão irradiar para a perna esquerda e para a perna direita. Então o nervo ciático é formado pelas raízes nervosas que saem da coluna lombosacral, lombar e sacral. Aqui está a coluna vertebral, a vértebra, o osso, e aqui o disco intervertebral, que é o amortecedor que fica entre as vértebras. Ele pode envelhecer, degenerar, romper, escapar um pouquinho para trás e comprimir esse nervinho aqui que vai descer para a perna. Nós temos vários nervos que saem da coluna. A depender de qual nervo estiver comprimido, a dor vai para uma região ou outra. Aqui, por exemplo, se o segundo nervo da segunda vértebra lombar for comprimida, a dor vem aqui para a região da coxa. Se o terceiro for comprimido, desce aqui pela perna. Se L4, o quarto, for comprimido, vem aqui até para o dedão do pé. L5, que é muito comum, for comprimido, a dor também descendo aqui para os pés. E se a primeira raiz sacral, S1, for comprimida, a dor costuma atingir a região do glúteo e irradiar aqui pela parte de trás da coxa e da perna. Nós temos aí fundamentalmente dois tipos de cirurgia para a hérnia de disco, a grosso modo. A cirurgia que nós chamamos aberta, com o corte maior, e a cirurgia endoscópica. Na cirurgia aberta, também chamada de dissectomia aberta, é preciso naturalmente que se faça um corte um pouco maior aqui nas costas. São afastados alguns tecidos, inclusive a musculatura, para que se tenha acesso à vértebra em si, em especial uma região chamada de lâmina, que é a parte de trás aqui do osso da vértebra. Nesse momento, são retirados fragmentos ósseos em um procedimento que se chama laminectomia, para que se tenha acesso à região da hérnia em si e também dos nervos. Nesse momento, são afastados os nervos que naturalmente não podem ser machucados e é então retirado o fragmento da hérnia de disco que está causando a compressão e as dores do paciente. A outra possibilidade é a cirurgia endoscópica, menos agressiva, com um corte de mais ou menos 1 centímetro, através do qual é colocado uma espécie de fio-guia, isso é guiado por um raio-x digital no centro cirúrgico. Através desse fio-guia é colocado uma espécie de dilatador e depois é colocado o endoscópio, por dentro do qual a gente consegue colocar uma câmera. E através desse endoscópio, com algumas pinças, é possível então retirar alguns fragmentos da hérnia de disco que está comprimindo o nervo. E nós sabemos que alguns fatores aumentam as chances da hérnia voltar, da hérnia recidivar. Alguns são muito conhecidos como o tabagismo. Por exemplo, pacientes que fumam têm até 4 vezes mais chances de ter uma hérnia recidivada, da hérnia voltar após a cirurgia. Então, assim, é claro que a gente nunca recomenda que o paciente fume, mas no paciente com problema de coluna, isso é completamente proibido. Obesidade também influencia, então tem estudos que mostram que pacientes com IMC acima de 30, aquele índice de massa corporal que acima de 30 caracteriza a obesidade, tem até 12 vezes mais chances de ter uma hérnia recidivada, da hérnia voltar após a cirurgia. E até 30 vezes mais chance de precisar de uma nova cirurgia. Diabetes também influencia. Então, o diabetes descontrolado aumenta em até 8 vezes as chances da hérnia voltar. Então, é preciso que o paciente não só
controle a questão da obesidade, mas se tiver diabetes, controle o diabetes de forma bastante rigorosa. Outra questão muito importante é a quantidade da hérnia removida. E a questão é a seguinte: se for retirado pouco da hérnia de disco, a chance dela voltar é maior. Porém, se muito conteúdo do disco intervertebral for retirado, aumentam as chances do disco ficar mais fininho e o paciente precisar no futuro de uma cirurgia chamada de artrodese, que nós já falamos aqui no canal, que são cirurgias onde é colocado então pino e parafuso para estabilizar a coluna. O que fazer para diminuir as chances da hérnia voltar? O controle desses fatores, não fumar, perder peso, controlar diabetes. Fazer uma fisioterapia específica é muito importante. Então não é porque o paciente operou que ele não precisa de fisioterapia. Muito pelo contrário, ele vai precisar de fisioterapia. E o que fazer se a hérnia voltar? Caso a hérnia volte, a gente volta no mesmo raciocínio de todo paciente com hérnia de disco. Ou seja, a gente sempre vai tratar partindo daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. Sempre vai tratar com aquilo que é menos invasivo, com aquilo que oferece menos risco e vamos usar procedimentos mais invasivos somente se os primeiros não resolverem. Então, inicialmente, novamente, medicamentos e fisioterapia. Não resolveu? Procedimentos minimamente invasivos, como bloqueios ou infiltrações da hérnia de disco, um procedimento com catéter chamado epiduroplastia. E só vamos optar por uma nova cirurgia caso nada disso resolva ou caso a hérnia que voltou esteja causando uma perda da força muscular. Na perna, no caso da hérnia lombar, ou no braço, no caso das hérnias cervicais.